de fazer pré-temporada com o grupo, né? Fomos ajustando a parte tática, né? E aí ela só funciona com a assimilação e a boa vontade do jogador que ele fazer, certo? Isso aí é outro ponto. E atacamos também a questão da parte psicológica, né? Não só com vídeos motivacionais, como dinâmica de grupos e palestras, né? E eu acho que a equipe, dentro da sua capacidade, dentro da sua condição, ela foi no seu limite, né? Conseguiu o título, né? Hoje a gente tem todos os contatos, né? Exatamente quando menos se acreditava que o título podia ser possível, depois de você perder um jogo não, depois de você empatar um jogo e perder um turno, aos 49 do segundo tempo, tem em média 8 desfalques entre titulares e reserva para o primeiro jogo da final, né? Então ali é onde todo mundo achava que a coisa não ia caminhar, nós vencemos o jogo por 4-1, e quando acabou o jogo, dentro do vestiário, eu falei para os caras, se nós não somos campeões, nós não vamos apontar culpa para ninguém, porque nós vamos ser os únicos responsáveis, porque o jogo de hoje não era para 4, era para 6, era para 7. Né? Segundo jogo, nós acabamos perdendo, mas a vantagem criada no primeiro jogo nos deu o título, e isso é o que mais importa. Terminada essa primeira etapa, né, eu deixei a diretoria à vontade, tá certo? Para fazer um planejamento, para entender aquilo que era o melhor para o Remo. Chegamos a um entendimento, né? Depois de muita conversa, né? E muito diferente do que se fala nos corredores, né? Ou nas esquinas da cidade, né? Não houve nenhuma situação de ganho financeiro, né? Foi muito mais de acreditar na situação de projeto, porque eu acho que todo homem, ele não é medido pelo que ele tem, mas e sim pelas suas ideias, pelas suas atitudes e pelos seus ideais. E eu fui criado, eu nasci num estado aonde, assim como o Pará, até 2011, nunca nenhum time do interior tinha sido campeão. Em 2011 e 2012, pela primeira e segunda vez, no estado do Pará, tiveram campeões do interior. Em Pernambuco, continua tendo apenas campeões da capital. Então, é uma coisa que me incomoda ver um gigante como o Remo numa situação dessa. E eu digo para os senhores com toda certeza, assim como eu falei para eles, tem equipes, que eu não vou citar o nome, que estão na Série B, que se me oferecessem o dobro do que o Remo paga, eu não iria, porque não vai me acrescentar mais profissionalmente. Mas levar um gigante, podemos dizer assim, como o Remo, de volta a trilhar o caminho da elite do futebol brasileiro, né? Porque eu acho que, apesar de, como foi bem falado aqui, o crescimento ele tem que ser paralelo, certo? E um exemplo das equipes que eu cito, o Dr. Henrique citou o Atlético Mineiro, e sem dúvida alguma o Atlético Mineiro é uma referência, mas eu acho que a referência que cabe para o Remo é o Atlético Goianiense, porque o Atlético Goianiense, há mais ou menos 7, 8 anos atrás, era da segunda divisão, apesar de ter durante muitos anos sido o primeiro clube do estado de Goiás, mas ele era da segunda divisão do campeonato goiano. Ele passou para a primeira divisão do campeonato goiano, Série D, Série C, Série B, Série A, 2 anos de Série A. Mas a grande diferença de tudo isso aí é que não só foi os resultados em campo, não. Vai conhecer o centro de treinamento do Atlético, e aí tu vai saber por que ele chegou lá. Né? Centro de treinamento, dentro do centro de treinamento, absolutamente funcional, não precisa ter 70 campos não, lá tem 2 campos. Agora tem anexo aos 2 campos um prédio de 4 andares, onde tem nesse prédio lavanderia industrial, cozinha industrial, nutricionista em todas as refeições, tá certo? Apartamento duplos, com TV de LED, internet de alta velocidade, cama box dupla, frigobar, aonde se tem um departamento médico, aonde você tem um jogador que custa, por exemplo, para o clube, R$20 mil,
um departamento médico e fisiologia de primeiro mundo, a lesão desse cara, se é para 10 dias, ele no máximo vai ficar 10 dias. No máximo, ele vai ficar 10 dias. Quando você não tem isso atuante, você perde um jogador principal seu por mais 2 ou 3 jogos, por falta dessa estrutura. E isso é uma coisa que eu acredito completamente. Eu acho que a Série D é um castigo demais para mim. É um calvário pesado demais para a tradição e para o tamanho dessa torcida. Mas não vamos falar de Série A agora, porque é aquela utopia de bate e desce. Bate e desce. Hoje o futebol mostra isso aí. Hoje o futebol mostra isso aí. Até mesmo numa Série B, como pelo caminho natural, se nós fizermos tudo correto esse ano e tudo correto no próximo ano, daqui a 2 anos, o Remo pode já chegar a uma Série B. Mas se nesses 2 anos ele não crescer fora das 4 linhas, não só em gestão, não só na gestão, mas também na modernização, certo? Amigo, bate e volta. Bate e volta. Não cabe mais. Não tem mais hoje. Hoje, futebol, para a paixão do torcedor, talvez o torcedor é um pouco complicado dele entender isso aí, tá certo? Mas escreve o que eu estou te dizendo. O resultado dentro de campo, ele é fruto de planejamento, organização e logística. Sem isso aqui pode subir? Pode. Mas vai cair. Se não cair no primeiro ano, cai no segundo. Hoje, quem consegue essa sustentação é quem tem essas 3 coisas. Planejamento, organização, e aí, em cada um desses itens, você abre várias lacunas. E logística. Em cada um desses itens, na organização, aí você vai passar pelo cronograma, vai para departamento médico, vai para departamento pessoal, vai para departamento da categoria de base, enfim, em cada um desses. Nós iríamos demorar muito para falar disso aqui. Então, no momento de transição, pós-campeonato estadual e já iniciando o planejamento da Série D. Algumas coisas foram faladas aqui, eu quero focar em 2 delas que eu considero assim principais, ou mais importantes. Nós vamos jogar numa competição onde a segunda fase da competição ela é distribuída da seguinte forma: pega-se todos os primeiros colocados, pega-se todos os segundos colocados, e os confrontos é feito pelo índice técnico. Então não basta classificar, tem que classificar em primeiro. Não basta classificar em primeiro, tem que tentar ser um dos melhores primeiros, porque senão já na segunda fase a gente corre o risco de enfrentar um mata-mata. Uma equipe, por exemplo, campeã paulista, uma equipe campeã paranaense, fazendo o segundo jogo na casa deles. E tudo isso aí, disputando a fase classificatória fora de casa. Porque eu quero fazer uma ressalva aqui e agradecer o carinho, a dedicação, o apoio, né, que nós encontramos nas 2 vezes que fomos lá a Bragança, mas o Remo, a sua casa, vai não, vez por outra, o Mangueirão, não é Bragança. Não é? Nós sabíamos que pelo tempo que nós estamos sem disputar, né, essa competição, o apoio do torcedor aqui, nós teríamos, como o Thiago falou, eu acredito que jogos no mínimo para 20 mil pessoas. Lá mesmo que o torcedor tenha a boa vontade de ir, acho que são 10 mil pessoas. Né? Então, quer dizer, esse é o primeiro desafio. Então, o que fazer, né, para que a gente possa ultrapassar isso aí? Primeiro deles, com base não na estrutura que nós temos aqui, mas com base nos dados que nós temos acesso, colocar uma carga de treinamento e de trabalho de uma equipe que está disputando Série B ou Série A. Por quê? Porque essa equipe ela vai ter uma quilometragem pós-semana maior do que você jogando só final de semana. Então isso implica de quê? De buscar e tentar deixar a nossa equipe numa condição não só física,
física, mais tática, mais numa condição de volume de trabalho, aonde ela possa ter um ritmo de jogo maior do que o adversário. Por quê? Porque nós vamos jogar todos os jogos fora de casa. O Motoclube vai jogar no estádio dele os jogos de casa. O River vai jogar no estádio dele, o Interporto no estádio dele. Nós vamos jogar em Bragança. E isso é um diferencial. E isso é um diferencial, sim, senhor. Por quê? Há um estudo na Alemanha que mostra o porquê em torno de 60% a 70% as equipes vencem mais em casa. Então isso é um dado que você não pode abrir mão. Isso é um dado que você não pode desconsiderar. Então uma das coisas que nós vamos fazer, controle de quilometragem, carga de trabalho, não de uma equipe que está disputando uma competição que joga uma vez por semana, mas sim que joga 2 vezes por semana. Na parte prática disso aí, foi solicitado junto à diretoria para que em toda a volta de treinamento nosso, a gente possa ter um jogo, treino, para aqueles que não jogaram no domingo. Para quê? Porque na hora que você precisar desse que não jogou no domingo, mas vai ter que jogar no próximo jogo como titular, ele não possa estar há 3, 4 semanas sem jogar. Numa Série B, numa Série A, principalmente em virtude da Copa do Mundo, o seu normal é jogar terça, na Série B, por exemplo, terça e sexta, ou terça e sábado. Então você tem 2 jogos por semana. Série A, quarta, quinta, sábado e domingo. Certo? Na Série D, domingo a domingo. Então um atleta de futebol que vai convocado para um jogo e não entra nesse jogo, certo? Ele fica sem ter o treinamento de quem não foi convocado, certo? Sem ter aquela carga de trabalho e sem ter a carga de desgaste de quem jogou os 90 minutos. A médio prazo, esse jogador de futebol, ao final do mês, ele correu cerca de 20, 30 quilômetros a menos de quem vem jogando. Então o que é que vai acontecer? O cara está sem jogar 3 jogos e vai ter que jogar como titular e jogou mal. O que é que o torcedor vai dizer? Pô, não está rendendo nada. Não está rendendo porque o planejamento, se não for feito de forma correta, ele não vai estar no ritmo de jogo dos demais. E na hora que você precisar dele, ele não vai render. Então, essa é uma das situações, certo? A segunda coisa que eu considero fundamental, e isso já é uma coisa normal no futebol, nas principais equipes do futebol brasileiro, e hoje, pela primeira vez, certo? À custa de muito atropelo, à custa de ser, entre aspas, muito antipático, à custa de ser, por muitos, medido, mas hoje, pela primeira vez, o Remo teve a programação de um time grande, de treinamento. Nós conseguimos, à base de muita briga, como foi falado aqui, né, fazer com que a estrutura lá do Baianão pudesse servir em prol do futebol, como todas as equipes que faz hoje treinos em 2 períodos, fazem com seus atletas, o full time. Então os atletas hoje, pela primeira vez, desde a nossa chegada, né, e aí vale salientar o esforço da diretoria, né, de criar a condição mínima, né. É claro que não é o ideal ainda, há muita coisa a ser melhorada, mas hoje pela primeira vez os atletas chegaram ao clube às 7h30 da manhã, tomaram um café, foram para o treinamento, após o treinamento iniciaram a recuperação do treinamento, com trabalho de gelo, recuperação, almoçaram no clube e descansaram no clube. Lancharam, treinamento e aí sim liberados. A coisa rende assim. Você tem controle do descanso e você tem controle da alimentação. Qualquer um aqui que disputou, qualquer um aqui que fez algum esporte de alto rendimento, sabe que cerca de 30% a 40% do ganho de uma preparação, ela está no repouso e na alimentação.
Você pode fazer o mesmo trabalho de dois atletas com valências e capacidades similares. Você dá uma alimentação controlada, balanceada e dá o repouso a ele. O outro não tem repouso. O outro acaba o treino da manhã, vai bater perna no shopping, arruma uma namoradinha, vai fazer não sei o que na hora do almoço, que é uma hora boa, né? Vai, pessoal aí, tem o pessoal que rica aí, né? Pensei que só fosse eu que prestasse, né? E aí, ele chega para o treinamento à tarde totalmente desgastado, quer dizer, sem estar recuperado. Então essa foi uma coisa que eu agradeço também à diretoria, mas não enche a bola não, só que tem muita coisa para melhorar lá dentro ainda, né? Mas já foi o primeiro passo, né? Uma outra situação, nós tivemos não só a perca do Eduardo Ramos, mas a perca de alguns jogadores que, se não eram titulares, mas tinham uma reposição, né, de manter a equipe mais ou menos no mesmo nível de atuação. Então, adequamos ao momento e à realidade financeira do clube, né? No campeonato estadual, nos primeiros 4 meses, 5 meses do ano, o Remo tinha em média 8 jogos, de 6 a 8 jogos por mês. Desses 6 a 8 jogos, 50% com a presença do seu torcedor aqui em Belém. Qual é a nossa realidade? Hoje, por estar numa Série D, você não tem o dinheiro da televisão. E a televisão hoje é o maior patrocinador de todos os clubes. A cota de televisão. Você vê equipes, por exemplo, eu não queria citar nome de equipes aqui, mas você vê equipes de Série B, certo? Hoje, por conta do dinheiro da televisão, com um orçamento anual só de televisão em torno de 6 milhões. 6 milhões, se tu dividir direitinho aí, tu vai ter uma equipe com uma folha de pagamento, né? Ou igual, ou até um pouco maior da que o Remo teve vamos considerar no primeiro semestre. Qual é a realidade hoje? 4 jogos por mês. De 4 jogos por mês, apenas 2 em casa. Dos 2 em casa, não é em casa, é em Bragança. Não tem televisão, né? Os patrocinadores, você bem ou mal, você se restringe muito a patrocinador local, porque a competição que você disputa não desperta interesse nesse patrocinador. Então fizemos o quê? Tivemos que ter uma queda de quase 45% no orçamento, tá certo? E isso aí, gente, é proporcional. É óbvio que você perde um pouco da qualidade. Nós vamos tentar recuperar isso com o quê? Com trabalho. Nós vamos tentar recuperar isso aí com o quê? Com a qualidade do trabalho e com a qualidade na condição e estrutura para que esses atletas realmente possam render 100% ali da sua condição. E como por fim foi falado aqui, nós sabemos que na segunda etapa da competição é outro campeonato. Então, se você gasta tudo que você tem aqui agora, né, você não vai ter margem para tentar algo diferente na reta final da competição, quando entra o mata-mata. Então, o que é que a gente procurou fazer, né? Hoje, nós não iniciamos a competição com no mínimo 2 jogadores de capacidade igual para disputa e briga de posição em cada uma das posições. Na lateral direita, por exemplo, nós só contamos com o Levi. O Danilo Rios chegou, nós temos um meia de armação. Teríamos que ter no mínimo 2. Mas o que é isso aí? É um risco calculado, junto com a diretoria. Para quê? Para que a gente possa ter uma margem de que, classificando na primeira fase, quando chegar na situação de mata-mata, que a gente volta a jogar aqui em Belém, com apoio do torcedor, a gente possa ter uma condição de 1 ou 2, esperamos que não mais que isso, ajuste, quer dizer, contratação para a reta final, para 2 mata-matas, que vai levar, queira Deus, o Remo de volta à Série C. Então, gente, isso é uma linhas gerais de um planejamento que foi iniciado ainda no estadual, passou por um momento de transição, né, e agora chegamos na reta final, né, de preparação.
A equipe estreia em ponto de bala, a equipe estreia no seu ideal? Não. Mas ela estreia dentro da sua realidade. E a sua realidade, creio eu, não é inferior a nenhum dos adversários. Então nós vamos estrear com capacidade, sim, de iniciar com o pé direito, de iniciar com vitória e de já no primeiro jogo buscar os 3 pontos, porque, na minha visão, é o que mais interessa nesse primeiro momento. Nós jogamos dia 20, domingo que vem, em Bragança, só voltamos a jogar em casa dia 17 de agosto. Quase um mês depois, com 2 jogos fora de casa e uma folga na tabela. Então, esses 3 pontos do próximo domingo, eles são fundamentais, né, para que a gente possa começar bem a competição, né, vitória da confiança, né, da confiança para o torcedor, vitória da confiança para os atletas, né, como nós falamos aqui no início, quando você, da mesma forma, quando você está sem vencer, essa confiança ela vai diminuindo e chega a ponto de desaparecer. Quando você está ganhando, você começa a controlar, é o cuidado para não ter o excesso de confiança. Mas não dá para ter esse excesso de confiança ainda em início de competição. Então, por isso, o fundamental. Então, essas são as linhas gerais em termos de planejamento dentro das 4 linhas. Né? Foi falado também mapeamento de adversário. Né? Uma coisa importante que também é bom ressaltar, a Série D não é uma competição que tem a cobertura da televisão. E você não pode ficar à mercê do acaso. Né? Então, o que é que foi apresentado dentro do plano de trabalho nosso, a diretoria? Esse plano que foi apresentado para a diretoria já foi feito levantamento de custo, de passagem, de hotel, ingresso, né? Possível compra do DVD, né? Mas como nós não podemos apostar e ficar esperando nesse DVD, então em todos os jogos, a partir do segundo jogo, nós vamos ter em mãos um relatório feito, um critério feito pela comissão técnica de análise do adversário, aonde um dos auxiliares sempre vai acompanhar o nosso próximo adversário. Conhecimento é tudo. Né? Então é fundamental que você tenha esse tipo de informação. Eu digo uma coisa para finalizar: nenhuma equipe, nem o Ituano, que foi campeão da Série A, do Campeonato Paulista, nem o Londrina, que também foi campeão do Campeonato Paranaense, nenhum dos dois, que foram campeões de competições, isso não é mérito nenhum, infinitamente mais valorizadas do que o Campeonato Paraense. Nesses dois, tem o peso, a camisa e a tradição do Remo. Então, nenhuma das equipes entra com tanta obrigação de voltar à Série C como o Remo. Então, nós não podemos contar com acaso, porque a cobrança não vai ser de acaso. A cobrança vai ser de favorito. Então, por isso que não só o trabalho, não só a cobrança, que hoje vocês viram alguém que vive na televisão, eu acho que os caras editaram, eu não falo aquelas coisas. Os caras gostam de fazer edição para sacanear a televisão. Né? Mas a cobrança, ela tem que ser proporcional àquilo que você recebe. Né? Então, é isso que a gente tem feito. Um trabalho planejado, organizado, né? E com logística. Dessa forma, você tem a possibilidade de dar certo, porque ainda tem chance de dar errado. Agora, se não for dessa forma, hoje é 100% de chance de dar errado. Muito obrigado. Vamos aberto.